Olá, tudo bem com você? Bom, vamos começar mais uma live. Se você já está vendo essa live, está vendo gravada, então se estiver no YouTube, já se inscreve no canal. Se estiver aqui no Instagram, deixa seu like. Depois, se você não gostar, você tira. Deixa seu comentário. Conta pra mim se faz sentido pra você esse conteúdo que eu vou trazer. Que hoje o nosso tema tá bem interessante. Vamos falar sobre por que muitos, né, relacionamentos fracassam. Porque mesmo querendo ter sucesso no relacionamento, muitas vezes a gente faz as coisas, alguns comportamentos que acabam dando errado. Pai, seja muito bem-vindo. Eu vou colocar aqui embaixo o tema da nossa live. E quem for entrando, por favor, me ajuda a compartilhar. Vamos esperar um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando que estamos entrando ao vivo. Vou colocar aqui, porque muitos relacionamentos fracassam. Fazia tempo, né, pai, que você não vinha na minha live? Seja bem-vindo. Fixar o comentário, pronto, assim quem entrar já vai saber. Você tá me ouvindo bem? Fala pra mim, que hoje eu coloquei o fone e no outro dia eu tive que tirar. Tá bom o áudio? Tá, amor, você entrou aqui também? Ah, que bom. Então vamos lá, me ajuda a compartilhar a live, vamos trazer mais gente, vou mandar uns aviãozinhos aqui também. Tiago, tudo bem com você? Seja bem-vindo. Vamos lá, me ajuda a compartilhar pra gente poder entrar no tema que hoje... pesado, hein? Nosso tema hoje é necessário, eu diria isso. Necessário, não pesado. Porque pode trazer muitos insights, pode trazer muitas luzes, né? Para os nossos pensamentos, para a gente começar a rever os nossos comportamentos e também rever o comportamento em volta de nós. Para ajudar as pessoas, para ajudar nosso parceiro. Tudo ótimo, e você? Sara, seja muito bem-vindo. Bom, nós começamos agora, acabamos de entrar ao vivo e vamos falar sobre por que muitos relacionamentos fracassam. Tem uma... Ai, que bom. Tem uma frase que desde quando eu comecei a trabalhar com relacionamento, a gente sempre usa em algum site, em algum post. O tempo aqui tá fresquinho, tá bem gostosinho. Tá, assim, bastante vento e friozinho. Pra mim tá frio, né? Que morei em Tocantins, quem mora aqui em São Paulo tá bom. Quem sempre tá aqui. Então, tem uma frase que eu sempre comentava, né? Sempre falo, sempre que tem oportunidade eu falo: nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. O fracasso da família. É um filósofo que falou isso e eu não lembro o nome dele, então não vou falar. Mas é uma frase muito verdadeira, né? Às vezes a gente dá tanta importância para tantas coisas na vida e quando chega ao final da vida ou a uma certa altura da vida, você fala: caraca, o que eu fiz da minha vida? Aonde foi que eu empreguei o meu tempo, que eu empreguei minha energia, que eu empreguei tudo que eu tinha e o que valeu a pena? O que vale a pena nessa vida, né? Ana, tudo bem com você? Então eu vejo que às vezes a gente não dá a importância ao que realmente tem importância. E a nossa vida, ela é dividida em várias áreas e tudo tem que caminhar bem. E quando uma área começa a atrapalhar na outra, porque algo não está legal, está faltando equilíbrio, né? Então a gente sabe que são vários motivos que fazem com que um relacionamento caminhe para o fracasso. E eu reuni alguns destes para a gente poder comentar aqui hoje. E eu quero a opinião de vocês, claro, se vocês acham que faz sentido, se vocês veem isso acontecendo, se já aconteceu com vocês e o que realmente pode ser melhorado. Nossa, Glauber, tudo bem com você? Quanto tempo? Ótimo, então. Bom, então é sobre isso que nós vamos falar. Sobre relacionamentos, por que eles fracassam muitas vezes e como melhorar, né? Eu trouxe alguns exemplos de o que não fazer, porque é com certeza o caminho do fracasso, e o que fazer para que isso melhore. Porque, gente, tudo na nossa vida, tudo existe o tempo da transformação. E tudo pode ser melhorado, tudo pode ser transformado, tudo pode ser revigorado, desde que a gente queira fazer isso. Porque em um relacionamento... Eu sei que quando a gente está dentro de um relacionamento que está ruim e que o outro está tendo comportamentos que a gente não concorda, a gente acha que o outro mudando está tudo resolvido, o relacionamento volta a ser bom. Só que não é bem assim, porque o relacionamento é uma via de mão dupla.
E a gente só consegue ficar bem se a gente estiver bem. Então não é só o outro, nós também temos a nossa parcela de culpa, a nossa parcela de responsabilidade, tanto para ele fracassar, quanto para ele ter sucesso, né? Chegar àquilo que a gente deseja que chegue, ter aquele final feliz ou que não tenha final, né? Até que a morte separe. Mas enfim, o que cada um deseja da vida, o que é o sucesso, porque sucesso é muito relativo. Certo? Sucesso para mim é uma coisa, para você pode ser outra, para outra pessoa pode ser outra, mas resumindo, sucesso é alcançar aquilo que a gente deseja. Então, se a gente deseja ter um relacionamento duradouro, envelhecer junto com a pessoa, ver os netinhos crescer, isso é o sucesso no relacionamento, certo? Se sucesso para você é ficar 10 anos com uma pessoa, então que seja o sucesso. Se você ficar 5 anos com uma pessoa, que seja o sucesso. Mas a gente só vai conseguir o sucesso a partir do momento que as duas pessoas se conformarem que os dois têm responsabilidade, que não dá para deixar só na mão de um e que não dá para justificar os erros pelos erros dos outros, do outro, né? Ah, porque ele faz isso, eu não faço mais isso. Ah, depois que ele fez isso, eu também não faço mais. Então, tipo, você não tá ajudando, né? Tá só piorando a situação. Faz sentido isso para vocês? Então, me ajuda aí a mandar os aviõezinhos, vamos compartilhar, vamos convidar mais gente para vir com a gente, que aí eu vou entrar mesmo no assunto, né, de hoje. Bem, a gente sabe, deixa eu até beber uma água aqui, olha que chique, meu marido trouxe água para mim hoje, olha, na taça. A gente sabe que quando a gente começa a se relacionar com alguém, tanto homem quanto mulher, a gente busca naquela pessoa 3 personagens, né? 3 pessoas em uma só. A gente busca um amigo, vou falar de mulher, né? A mulher busca em um homem um amigo, um amante e um pouco do pai. Para quê? O protetor. O problema é quando isso entra em desequilíbrio e só um desses personagens começa a atuar a maior parte do tempo. Faz sentido isso? Vou dar um exemplo para a gente poder entender. Quando a gente começa a namorar com alguém, a gente é muito amigo dessa pessoa. A gente quer ficar o tempo todo, a gente conversa bastante. A gente é parceiro, né? Ah, vamos assistir um filme? Vamos assistir um filme. Vamos para tal lugar? Vamos para tal lugar. Vamos se divertir? Vamos se divertir. Tá sempre junto. Aí tem a parte amante, que nossa, vamos namorar, todo mundo aquele fogo, aquela paixão, aquela coisa gostosa. E tem a parte que seria o personagem pai, que é a proteção. Tipo, eu quero que você me proteja. A mulher quer o cuidado, o homem quer o cuidado da mulher, que é aquela parte mãe. Mas não quer dizer que essa mulher vai virar a mãe ou vai tomar o lugar da mãe. Não, é que tem um papel ali, um pouquinho de cuidadora. Assim como ele tem o papel de protetor da mulher, tá? Então, essas 3 personagens, inconscientemente, todo mundo busca no outro. Quando a gente procura se relacionar com alguém, a gente busca o amigo, o amante e o pai. E o homem busca na mulher a amiga, a amante e a mãe, que cuida de mim, quando eu preciso, sei que eu posso contar com ela. Então, no começo, qual que mais predomina? O amigo e o amante. Então, a gente conversa bastante, a gente namora bastante, né? Assim, não precisa tanto desses cuidados, porque fica menos tempo junto, quando há tempo de namoro. Só que, quando o relacionamento começa a ficar mais sério, mais duradouro, por mais... O que acontece? Seja bem-vinda, Tete. O que acontece? O relacionamento fica mais duradouro quando há casamento, né? O tempo vai passando, acontece que vai surgindo mais a parte da mãe. A amiga que conversava sobre tudo, que era parceira para todas as horas, às vezes, não sempre, mas às vezes ela fica escondida. A amante, muitas vezes, está cansada na hora de dormir e aí não quer namorar. E aí o relacionamento vai esfriando com o tempo. O pai começa a ser o pai, o marido, né? O esposo, o namorado, que era amante, que era amigo, agora só é pai, só protege a família. Principalmente isso acontece depois que vem os filhos, porque aí aquele papel de mãe precisa realmente ser aflorado para o filho, né, dos filhos, e o papel de pai também precisa ser aflorado para os filhos. E muitas vezes o casal confunde tudo e começa um ser pai do outro, o outro ser mãe do outro, e aí o amigo e o amante vai ficando para trás. E a falta desse amigo e desse amante faz com que a relação comece a esfriar.
que acontece? A estrutura, eu sempre falo, né? Exatamente, vai desequilibrando. A estrutura de um relacionamento, ela requer 3 pilares. Inclusive, até tem lá no meu site um programa que eu costumo fazer, que é chamado os 3 pilares do relacionamento, que é a cumplicidade, a sexualidade e os objetivos em comum. Quando esses 3 pilares, um deles, 2 deles, ou até os 3, começa a trincar, o relacionamento começa a ter problemas. Então, isso aqui que eu trouxe para vocês hoje, esses motivos, né, essas questões que eu trouxe para a gente pensar, para a gente refletir hoje, vai agredir esses pilares fortemente. Então, é claro que existe mais do que eu trouxe hoje, né? Não vou conseguir falar sobre tudo que existe, até mesmo porque cada caso é um caso, cada casal é um caso único, mas existem alguns comportamentos que vão se repetindo em todos os relacionamentos que caminham para o fracasso. Quer dizer que, Elaine, se eu identificar que o meu relacionamento está acontecendo tudo isso que você vai falar, então fracassou? Não, quer dizer que vocês precisam de ajuda. Quer dizer que precisa revigorar, não precisa terminar. Até mesmo porque se não melhorar como pessoa, se não mudar aqui dentro, vai acabar terminando e atraindo outra pessoa com os mesmos problemas. Então perceba, o relacionamento, para ele ter um problema, ele precisa que 2 pessoas com problemas façam esse problema, porque o relacionamento em si não tem como criar um problema, são as pessoas que criam, certo? Então, gente, vamos lá, me ajuda a mandar mais aviõezinhos, vamos trazer pelo menos mais uma pessoa cada um, manda 2, 3 aviõezinhos, que pelo menos um vem, né? Pra gente poder continuar nossa live, porque agora eu vou falar um pouquinho dessa questão dos comportamentos que normalmente se repetem em todos os relacionamentos que caminham para o fracasso. O primeiro deles, que eu coloquei aqui, fala pra mim, quem aí já mandou aviãozinho? E se vocês estão me ouvindo bem, vão colocando aí coraçõezinhos pra eu ver que vocês estão aí, que vocês estão comigo, né? Não precisa exatamente concordar com tudo, porque como eu falei, primeiro que eu não sou a dona da razão, não sou a dona da verdade. O que eu trago pra vocês é em relação ao que eu vivo, ao que as pessoas que eu atendo, ao que eu estudo, ao que eu vejo. Mas não quer dizer que seja verdade absoluta. Cada um de nós temos a nossa história e cada um temos o nosso ponto de vista. Então, o que eu trago para vocês é para a gente refletir. A minha intenção maior é que vocês reflitam, que vocês possam sair da live com algumas, sabe, com a mente um pouquinho mais aberta, pensando, poxa vida, eu acho que eu vi alguma coisa hoje que eu preciso melhorar, mudar, ou então pensar antes de fazer para que o meu relacionamento tenha sucesso. Porque é esse o nosso desejo, né? Que todos os relacionamentos tenham muito sucesso. Ai, que bom, que bom. Fabi, seja bem-vinda. Acho que é a Fabi, né? Que tá com o número do Joanito. Que bom. Vamos lá, então. Então, primeiro, percebo que faz muita diferença nos relacionamentos. Eu vejo que hoje, olha lá, não falei? Eu vejo que hoje existe muita coisa, relacionamento líquido, relacionamento raso, as pessoas não se comprometem. Só que se a gente for estudar, no fundo, a história da nossa humanidade, da nossa evolução, no matrimônio, eu acho que nunca se teve tão preocupado com o casamento igual hoje em dia. Porque até alguns anos atrás tinha muito menos divórcio, isso é verdade. Mas será que as pessoas eram felizes em seus relacionamentos? Então, eu acredito que hoje as pessoas não se contentam mais com aquilo que viviam antigamente. Então, por isso buscam ajuda, por isso buscam até mesmo o divórcio, né? Por ignorância, assim, por ignorância no sentido de falta de conhecimento. Porque às vezes você acha que separando da pessoa que você tá, você vai resolver todos os seus problemas. Só que, igual eu falei anteriormente, você acaba atraindo outra pessoa com os mesmos problemas. Então, se a gente não mudar aqui dentro, não adianta mudar o parceiro, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de país, não mudar de casa, que você vai com você. A gente acaba levando os problemas junto com a gente. Então, um dos problemas, né, que eu vejo que é bem recorrente em vários tipos de relacionamento que vão ao fracasso, inclusive em muitos relacionamentos abusivos, no passado era quantidade. Hoje os casais buscam qualidade dentro do relacionamento. Exatamente, eu também acredito muito nisso, Thiago. Então, uma coisa que eu vejo muito recorrente, principalmente nos relacionamentos que vão até caminhando para o abusivo,
psicológico é a falta de objetivos pessoais. Porque eu falei que um dos pilares do relacionamento são os objetivos em comum, certo? Quer dizer, os objetivos que nós fazemos juntos para nós dois, para a família, para o relacionamento, aonde nós queremos chegar juntos. Só que, além além desses objetivos em comum, nós precisamos ter os nossos objetivos pessoais. Eu preciso ter os meus objetivos, meu marido precisa ter os objetivos dele. Sejam esses físicos, sejam esses profissionais, seja o que for. Mas eu preciso ter sabe para quê? Para eu não me perder de mim. Porque se a gente começa a dedicar todo o tempo da gente para casa, para filho, para marido, não só para a relação em si, mas para tudo aquilo que envolve a relação, a gente começa a se perder, a gente começa a esquecer das coisas que gostava de verdade, a gente começa a esquecer das coisas que fazia a gente feliz, a gente começa a esquecer que antes desse relacionamento a gente já era gente, já vivia, já tinha sonhos, já tinha planos, sabe? Então, quando a gente se casa, quando a gente começa a ter um relacionamento sério com alguém, a gente vai fazer o que com essa pessoa? Compartilhar a vida. E não dedicar a sua vida para essa outra pessoa. Porque senão o peso fica muito forte. Muito, muito mesmo para o outro. E ele não vai querer isso. Ninguém pode ser responsável pela nossa felicidade. Sim, faz o outro feliz, um compartilha e colabora com a felicidade do outro, mas ser o responsável somente pela felicidade do outro é um peso que ninguém quer carregar. Adaíris, tudo bem? Seja bem-vindo. Olha só que chique, direto de Portugal, hein? Vanusa, seja bem-vinda também. Bom, então, essa questão de ter objetivos pessoais é importante. Olha que legal, gente. Apareceu que os cílios não é meu, ó, que é um filtro. Só por Deus, né? Nem dá pra enganar tanto assim, né, também. Bom, objetivos pessoais é uma coisa muito importante e que precisa ser levada a sério dentro de um relacionamento, tá? Você precisa esquecer dos teus objetivos, você precisa sim ter as suas metas pessoais. Por quê? Porque, primeiro, você vai perceber que o outro não é a sua vida. O outro é um complemento. Ele é fundamental na sua vida, mas ele não é a razão do seu viver, entende? Ele vai se sentir mais importante, mais merecedor de estar com você. E ainda mais vai querer fazer coisas para te conquistar todos os dias. Se for o caso da mulher, para te seduzir todos os dias. Porque tudo que está muito fácil vai perdendo valor, não é assim? Cida, Salvador, acho que é, né? Sejam bem-vindos. Lia também. Bom, é claro que os objetivos pessoais, eles são muito importantes, mas eles não podem estar acima dos objetivos do relacionamento, dos objetivos em comum. Então, por exemplo, eu tenho um objetivo, vamos supor, um exemplo, né, na minha carreira profissional. Então, eu quero fazer um curso, mas esse curso que eu quero fazer é em outra cidade, a gente vai precisar se mudar e tal. E o meu marido também tem que fazer algo e o nosso relacionamento está... A gente quer continuar junto, não quer? Então, será que eu tenho a flexibilidade de deixar esse curso para fazer numa outra hora? Ou então de fazer esse curso online ao invés de ter que mudar de cidade? Entende? E ele, será que ele está disposto a ir comigo, se for o caso, se a gente analisar e perceber que esse curso é o melhor para o nosso relacionamento? Entende? Essa flexibilidade de tempo, de horário e de objetivos precisa existir nesse relacionamento. Então, eu preciso ter meus objetivos, ele precisa ter os dele, nós precisamos ter objetivos em comum para que a gente saiba o porquê nós estamos juntos, porquê nós queremos ter um futuro juntos e precisa ter o jogo de cintura para poder compartilhar tudo isso. Tipo, eu não posso ceder todas as vezes para que a vontade dele seja feita e a minha não. Porque se eu fizer isso, uma hora eu vou me sentir melhor do que ele. Por quê? Porque eu sou muito boazinha. E ele tá me devendo isso. Dá para compreender isso? Eu não posso, se eu começo a ceder em tudo, aceitar tudo que ele quer,
e começo a abrir mão de tudo que eu quero, chega uma hora que ele estará em débito comigo. Por quê? Porque o preço que eu paguei foi muito alto. Eu estou dando demais e recebendo de menos. Faz sentido isso? Ótimo. Então, esse foi a primeira situação que eu trouxe. E assim, quando a gente precisa abrir mão de coisas, porque precisa, gente. A gente sabe que para estar num relacionamento é um jogo de cintura onde a gente cede a todo momento, né? Aonde a gente coloca na balança o que vale a pena e tudo mais, e os dois precisam ceder. E a partir do momento que você abriu mão de alguma coisa para ficar com ele, para fazer alguma coisa para ele ou juntos, é necessário também você verbalizar isso. Sabe, tipo, olha, hoje eu não vou assistir a minha aula para ficar com você, porque eu escolhi isso. Mas isso, quando você verbaliza qual foi o sacrifício que você fez para estar junto com ele, para estar nessa relação presente com tempo de qualidade, você consegue passar que ele é importante para você, que estar com ele fez com que você tivesse que abrir mão de algo. Entende? Que ele não era a única opção que você tinha e que você realmente precisou escolheu estar com ele. Isso faz diferença, porque se você nunca fala, você vai abrindo mão de tudo, não faz nada do que você gosta e do que você quer para ficar com ele, mas você nunca fala nada, ele vai achar que você não tinha nada para você e que realmente a sua vida é só estar em torno dele. Entende? Isso aqui acontece demais com as mulheres, muito mais do que com os homens. Porque vocês já perceberam que homem é mais difícil de abrir mão das coisas para estar com você, para estar com a mulher, para estar no relacionamento? Ele prioriza mais as coisas dele. O que acontece muito assim, homem que gosta muito de ir pro futebol, dificilmente ele vai abrir mão de ir pro futebol para fazer alguma coisa que você marcou depois. É ou não é assim? Então, a gente não gostaria que ele abrisse mão de tudo para poder estar. Só que isso deveria mais ensinar do que trazer confusão. Entende? A gente precisa ter prioridades pessoais. E depois ninguém sabe o que o calado quer. Ninguém merece. Mais claramente possível. Bom, vamos lá, próximo. Falta de limites internos. Esse daqui eu também achei bem importante trazer, porque a gente vê vários blogs, várias pessoas dando dicas e a gente sabe que tudo é válido, mas essa questão dos limites internos é muito importante. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver o que é. Só boa noite. Falta de limites internos é o quê? Às vezes, o outro faz com a gente, não sei se vocês já ouviram isso, mas eu já falei isso em algumas lives. As pessoas fazem com a gente aquilo que a gente permite que elas fazem. Ou seja, se alguém está te desrespeitando, se alguém não valoriza o tempo que está com você, se alguém não te leva a sério, literalmente, né? Não te leva a sério, não te acha importante, tá? Dando vários sinais de que não gosta de estar com você ou não é importante para ele estar com você, são limites que você não está dando. Ou seja, você está permitindo que ele faça isso com você. Isso também acontece quando a pessoa responde com grosseria, quando a pessoa te trata mal perto das outras pessoas. Aliás, se trata mal dentro de casa, vai tratar mal lá fora. Se trata mal lá fora, vai tratar mal dentro de casa também, né? Então, são limites. A partir do momento que a pessoa faz algo e você fala, pera lá, pra mim isso não dá. Sabe, você agiu dessa maneira, foi a primeira e eu espero que seja a última vez. Porque pra mim isso não é admissível. Percebe? Somos nós quem educamos as pessoas a como lidar conosco. E isso, gente, é em qualquer lugar do mundo. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, 18 para 19 anos, eu trabalhava numa empresa e eu era coordenadora do departamento, então uma vez por mês tinha uma reunião com o proprietário da empresa. E naquela reunião, meu Deus, ele acabava com as pessoas, sabe? Ele humilhava, assim, ele tinha uma maneira de lidar com os funcionários e eu ficava olhando aquilo e pensava, cara, se um dia ele fizer isso comigo, na frente dessas pessoas, eu saio e eu não volto mais.
Porque eu não permito que alguém fale comigo dessa maneira, mesmo ele sendo meu chefe. Ele não tem o direito de falar comigo dessa maneira. Tudo bem que tinha alguns motivos que eu falava, cara, a pessoa também pediu para ser humilhado na frente dos outros, que era uma... Quem trabalha, como é que funciona esse negócio. Então, realmente, tinha algumas coisas que não justifica a falta de educação e a falta de respeito para com o próximo. E eu trabalhei nessa empresa durante, acho que 3 anos, foi 4 anos, e todo mês tinha reunião. Ele nunca falou comigo da maneira como ele falava com as outras pessoas. Primeiro que eu não dava mesmo motivo para ele chegar àquele ponto. Nunca, né, fazia o que eu tinha que fazer e cumpria com as minhas obrigações. Mas se ele falasse, então internamente eu tinha um limite. Entende? Eu tinha o meu limite. Eu nunca falei pra ele. Só que ele sentia, porque as pessoas sentem o que a gente pode, até onde pode chegar com a gente. É a nossa postura que fala o que as pessoas vão fazer com nós ou não. O que a gente permite ou não. É claro que dentro de um relacionamento, existem... Já eu leio aqui o comentário, tá? Dentro de um relacionamento, existem algumas situações que faz com que a gente acabe abaixando a cabeça para certas coisas. Por exemplo, quando a gente tem filho, quando está na frente de outras pessoas, né, principalmente na frente dos filhos, a gente quer amenizar os sintomas e a gente acaba engolindo. Só que engolir uma vez é uma coisa, mas não pode deixar passar, porque senão você vai começar jogando aquelas coisas para baixo do tapete, que uma hora você vai tropeçar. E vai chegando uma hora que você não tem mais argumento para voltar atrás e querer mudar. Sabe aquela coisa? Você nunca deve dar a liberdade para alguém para que você queira tirar depois, que você não vai conseguir. Então, ou você permite que a pessoa faça uma coisa sempre, ou você não permite nunca. E a primeira vez que alguém age de uma maneira com a gente que a gente não gosta, a gente já percebe. Por que permite? Medo de ficar sozinho? Medo de perder? Só que é o contrário. Parece irônico, né? Ah, não, eu não vou falar nada porque senão ele vai embora e vai me deixar. Só que é o contrário. Se você não fala nada, é aí que essa pessoa vai embora, que vai se distanciando. Porque quando vocês foram atraídos um pelo outro, você não permitia esse tipo de coisa. Percebe a diferença? Então, gente, nós somos seres em evolução o tempo todo. Estamos em transformação o tempo todo. Nós somos quem nós queremos ser, desde que a gente queira pagar o preço para isso, né? Fazer o que deve ser feito, mudar a maneira de pensar, mudar os nossos paradigmas. A gente pode ser cada vez melhor. Só que a gente precisa ter essa individualidade. Porque a pessoa que o Wagner conheceu, a pessoa com quem o Wagner se casou, né, quando a gente se conheceu, quando a gente namorava, eu já não sou mais a mesma pessoa. Mas algumas coisas em mim, que são os meus valores, não mudaram. E quando há incompatibilidade de valores dentro de um relacionamento, é muito difícil esse relacionamento ter sucesso. Provavelmente, mais cedo ou mais tarde, ele vai caminhar para o fracasso. E essa questão aqui dos limites internos que a gente impõe, fala muito sobre os nossos valores. Mas como assim colocar limite interno? Vamos deixar isso mais claro, né? Eu preciso ter clareza de o que eu suporto dentro de uma relação. Nem sempre eu preciso falar para essa pessoa, mas eu preciso saber. Como eu dei o exemplo lá do emprego, né, do lugar onde eu trabalhava. Eu nunca falei para o meu patrão, olha, você não fale assim comigo porque senão eu vou embora e não volto mais. Nunca falei. Mas eu tinha certeza disso, que se ele fizesse eu ia embora. E não tinha nada nem ninguém que me segurava ali. Entende? Então, quando a gente tem essa certeza, sem medo, que, meu Deus, mas se ele foi embora, e se deixa-se ir para lá. Nesse momento, você tem que pensar primeiro em você. Nesse momento, você precisa ter amor próprio. E não é egoísmo isso, entende? É impor seus limites, é ter postura daquilo que para você é admissível, é aceitável e para aquilo que você não é aceitável. Sem julgar as outras pessoas, tá? Porque cada um tem sua história. Então, tipo, aquilo que é aceitável pra mim pode não ser aceitável pra você. E aquilo que é aceitável pra você pode não ser aceitável pra mim no meu relacionamento. E tá tudo certo. Então, cada um tem que estipular os seus limites. Não existe uma lista de limites universal. E por falar em lista, aí fica uma dica legal. Se você não tá conseguindo mentalizar o que pra mim é admissível ou não, anota, faz uma lista. Porque quando a gente põe no papel, os nossos e as coisas ficam mais claras, a gente tem mais clareza do que a gente deu, tá?
Tem muitas pessoas que gostam do que proporcionamos a ela, não dá gente em si. Ah, sim. Então, tem essa também. Será que a pessoa que está comigo gosta de mim, do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, ou será que gosta daquilo que eu proporciono? Aí entra muito a questão do bonzinho, daquelas pessoas que se anulam para fazer tudo que o outro quer. É bem cômodo, né? Estar perto de alguém assim, só que cansa. Cansa. E essa pessoa que fica só usufruindo daquilo que a pessoa pode oferecer, uma hora vai começar a tratar mal. Uma hora vai começar a dar sinais de que aquilo não tá legal. Porque, na verdade, a gente quer ficar com as pessoas em essência, né? E não com aquele papel que ele tá atuando ali naquele momento. Então, as suas determinam seus limites, exato. E a forma como você se porta. Sem amor próprio, não tem como amar seu semelhante. É isso. A partir do momento que eu permito que o outro faça comigo tudo o que ele quiser e o que ele não quiser, eu não estou tendo limites, eu não estou me amando. E se eu não me amo, eu não estou fazendo aquilo porque eu amo. Eu estou fazendo aquilo porque eu estou querendo ser amada. Percebe a diferença? Quando eu amo, eu faço coisas que vão fazer bem para a nossa relação. E impor limites e falar não é um sinal de amor. A partir do momento que eu permito que aconteça certo, sem olhar para aquilo que para mim é importante, eu não estou fazendo por amor, eu estou fazendo para ser amado, para ser aceito por essa pessoa. E isso vai dar ruim. É um caminho, tá fazendo direitinho para fracassar. Tá no caminho. Se tá fazendo isso, tá no caminho. Uma hora o boneco já não faz mais sentido. Exatamente. Se torna descartável. Por quê? Porque eu quero essa diferença na vida, que é uma pessoa melhor. E a partir do momento que o outro concorda com tudo, e não de verdade, né? Porque pode até concordar se for de verdade. Mas a partir do momento que eu começo a me anular para viver a vida do outro, eu começo a perder o valor. Parece paradoxo, né? Mas é assim que funciona. Então, o que pra mim é admissível num relacionamento? Eu aceito que essa pessoa me traia? Eu aceito que essa pessoa saia e não tenha hora para voltar e não fala onde tá? Isso pra mim tá tudo bem? Sabe, fazer a lista mesmo, escrever tudo que faz sentido, o que para você é possível, o que não é possível. E se acontecer, qual vai ser a sua ação? Qual vai ser a maneira que você vai falar para essa pessoa que, olha, isso para mim não dá. Você fez uma vez, mas que não tem a segunda, porque se tiver, vai ter problema. Entende? Isso, gente, cada um vai encontrar a maneira de se portar, porque cada relacionamento é cada caso é um caso, certo? O outro que eu coloquei aqui é colocar prioridades na relação, porque aí entra também a questão dos valores. Por isso que um processo de autoconhecimento faz tanta diferença, né? Nesse programa da estrutura do relacionamento, uma das primeiras sessões eu trabalho com a pessoa os valores dela, porque se eu não entendo quais são os meus valores, o outro me agride e eu não percebo. Ou então eu julgo e agrido o outro sem perceber, porque na verdade eu acabo julgando que para ele é importante aquilo que é para mim e nem sempre é. Aquilo que é importante para mim nem sempre é importante para o outro. Faz sentido isso, gente? Uma coisa que aprendi: as diferenças que fazem a junção da relação. Não é os opostos que se atraem, mas se complementam, isso sim. Então, é exatamente assim. Os semelhantes se atraem. Mas aonde que está a semelhança? Nos valores. Se os valores não forem semelhantes, a gente não permanece junto. Não é o que gosta, não é o que atrai fisicamente. A atração física pode até te fazer se aproximar de alguém. Poxa, que pessoa bonita, vou lá, vou conversar com ela. Aí você começa a conversar com essa pessoa. Aí você percebe que vocês têm afinidades. Ah, você gosta de tal filme? Eu também gosto. Você gosta de tal música? Eu também gosto. Você gosta de tal comida? Eu também gosto. Nossa, olha que legal, a gente já pode se casar, porque eu gostei de você e gosto do que você gosta, tá tudo certo. Mas você concorda que tudo isso vai mudar? A aparência física pode mudar, não pode? Com o tempo? Nem precisa demorar muito para mudar. A pessoa que é magra pode engordar, que é gorda pode emagrecer, não é assim? Então, com o tempo, a aparência física, aquilo que atraiu, mudou. As afinidades também mudam.
Porque você concorda que as músicas que você gosta hoje, você pode não gostar daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 2 anos? Você pode aprender outras coisas e mudar os seus gostos? Ah, eu não gosto mais de tal comida. Tipo, ah, eu era carnívoro, hoje eu não como mais carne. Ou então, eu gostava muito de funk, hoje eu não suporto funk, eu gosto de música clássica. Ó, vai mudar. E aí? As afinidades, percebe? Nem a atração física e nem a afinidades faz com que um casal fique junto. Porém, se os valores forem semelhantes, aí sim, aí a gente consegue ficar junto. Então, a base desse relacionamento precisa ser construída em cima dos valores, não é das afinidades e nem da atração física, que é aí que está a diferença. Quando a pessoa fala, ah, mas semelhantes se atraem, ah, não, mas eu gosto de tal comida, ele não gosta, a gente não é semelhante, mas são semelhantes nos valores. E mesmo um casal que estão juntos e que não estão se dando bem, tem valores semelhantes, porque senão já teriam se separado. Sejam bem-vindos aí quem está chegando, Simone, Coisas de Madá também, sejam muito bem-vindos. Olha só que honra ter vocês aqui com a gente. O legal seria pensar e não fazer para o nosso semelhante o que gostaria que fizesse a nós. Então, aí tem a questão do... Essa afirmação, ela é reflexiva, né, Salvador? Porque às vezes a gente quer fazer para o outro aquilo que a gente gostaria de receber. Mas e se o outro não gosta daquilo? Até vou falar sobre isso também, que é a questão do respeitar as diferenças, né? Por exemplo, se eu gosto muito de receber gente em casa, se eu gosto muito de festa, vamos colocar um exemplo aí. Eu entendi. Vamos supor, se eu gosto muito de festa e meu marido não gosta, eu não posso fazer uma festa na minha casa sem avisar pra ele, concorda? Aí ele fala, não, mas eu não gosto de festa. Eu falo, não, mas eu gosto e você tem que gostar. Porque, poxa vida, é legal, festa é legal. Quer dizer, não é porque eu gosto que o outro também tem que gostar. E às vezes a gente quer fazer pro outro aquilo que a gente gostaria que fizesse pra gente. Só que aí entra o quê? A comunicação, né? Eu falar com o outro na língua do outro e não necessariamente na minha. No geral, na sociedade, pra gente se dar bem, isso aí é perfeito. Não fazer com o outro o que eu não quero que faça comigo. Ao outro, se eu não quero ser prejudicada, né? Então, isso é perfeito. Mas dentro do relacionamento, eu preciso aprender a falar a língua do outro. Fazer com que ele entenda que é importante pra mim. Que entra lá nas 5 linguagens do amor. Quem não conhece esse vídeo, aqui no IGTV e também no YouTube, tem um vídeo que eu gravei das 5 linguagens do amor, que é bem perfeita, entra bem nessa questão aí do fazer o que o outro gostaria de receber, tá bom? Bom, então o que são prioridades para mim? Por exemplo, se eu tenho como prioridade estar sempre perto, estar sempre perto da minha família de origem, se eu tenho como prioridade o meu trabalho, se eu tenho como prioridade o meu crescimento pessoal, tá sempre estudando, tá sempre melhorando, se eu tenho como prioridade cuidar de mim, né, de pessoa, do meu corpo, da minha alimentação, e o meu esposo não tem nenhuma dessas prioridades, aí cabe a mim escolher o que é importante e o que eu vou colocar como prioridade. Se ele me chamar para fazer tudo o que é importante para mim, eu vou ficar com ele? Ou a gente vai ter que negociar? Não, pera lá, eu preciso trabalhar. O meu trabalho é importante para mim. Então a gente precisa negociar. Eu não posso largar tudo para ficar com você. Ah, eu preciso também estudar, porque estudar é importante para mim. Eu quero estar sempre crescendo, eu quero estar sempre me melhorando. Então, se eu começo a me relacionar com alguém que não concorda com nada disso e que não faz e não respeita as minhas prioridades, você concorda que é um relacionamento que vai caminhar para o fracasso? Por quê? Porque aquele valor que para mim é importante, para ele não é. Ele não vai entender a diferença. Se ele não respeitar as minhas prioridades, exatamente, se ele não estiver disposto a negociar, isso vai dar ruim, gente. Vai caminhar para o fracasso. E isso acontece em relacionamentos longos, que já estão junto há 10, 15 anos e falam, ah, mas eu gosto disso e ele não gosta que eu faça. Ou então, não, mas eu adoro fazer isso e sempre fiz e agora ela não permite que eu faça, não quer que eu faça, quer me proibir. Entende? Então, isso é coisa de alinhar. O que é prioridade para mim? O que é prioridade para você? Uma hora a balança fica desigual por um momento. Exatamente. Por quê? Por que acontece isso? Se não houver o equilíbrio, vai começar a ficar muito pesada para um dos dois.
E entende? Vai criando uma dívida dentro dessa relação. E um deles vai começar o quê? Se anular para viver a vida do outro. E a partir do momento que eu começo a me anular, eu começo a parar de ser interessante. Porque eu não tenho mais aquele conteúdo que eu tinha quando a gente começou a se conhecer. Os valores mudaram, mas nesse momento, desse jeito, muda para pior, né? A gente não precisa ir junto com a pessoa, se for o caso, mas a gente precisa respeitar as prioridades dessa pessoa. E se for o caso, negociar. Olha, você está fazendo isso, mas eu acho que está demais. Você não acha que se fizesse diferente, assim, assim, assado, poderia ser melhor para o relacionamento? E aí ele vai falar também o que você pode mudar para vocês entrarem em um acordo. Estar disposto, exatamente. A prioridade minha agora é assistir tua live até o final. Ah, que beleza, Salvador, isso aí. Seja muito bem-vindo. Fique aqui com a gente. Exatamente, Tiago. Desce ladeira abaixo e interessante que a pessoa não percebe, né? Nesses detalhes. Começa a sempre buscar no outro qual foi o problema maior, o que é que está acontecendo. Enfim. Outra coisa, e essa daqui eu acho que é uma das mais importantes dentro de um relacionamento para ir para o fracasso, é o tempo mal empregado. Que legal, que legal, Thiago. O tempo mal empregado, gente, o bem mais precioso que nós temos nesse planeta, nessa vida, é o tempo. Às vezes a gente fala que tempo é dinheiro, mas acredito que mais que isso, tempo é vida. Tempo é vida. E quanto tempo da nossa vida a gente desperdiça com coisas que não valem a pena. E depois que o tempo passa, não adianta mais chorar pelo tempo perdido, porque não vai voltar. Então, essa questão do tempo mal empregado, o que eu estou dizendo? Aquela pessoa que não está bem, normalmente, né, acontece isso muitas vezes, a pessoa não está bem no relacionamento, então ela cria uma fuga para ele se safar de resolver aquele problema. Então, ou ele trabalha demais, ou então começa a fica mais tempo dentro da igreja do que dentro de casa, ou a pessoa, agora na quarentena tá todo mundo tendo que ficar em casa mesmo, né? Ou a pessoa estuda demais, ou tudo demais, fora do equilíbrio, é fuga. Está acontecendo alguma coisa na vida e a pessoa não quer olhar para aquilo, então a pessoa começa a se refugiar. Pode ser muita bebida, pode ser pornografia, pode ser muita televisão. Sabe aquela pessoa que chega em casa e vai pra televisão e não fala com ninguém? Tem alguma coisa ali que não tá legal. E a pessoa talvez não tá nem conseguindo enxergar o que é. Mas naquele momento está usando aquela ferramenta que ele tem ali no momento como fuga. Então, tem pessoas que vai sair de várias maneiras. E nesse meio, ao invés de resolver o que precisa ser resolvido, vai fazer o quê? Vai empregando mal o tempo. Vai empregando mal a vida. E quando percebe, já passou 10 anos, já passou 15 anos de um relacionamento que, fala sério, né? Que não precisava ter durado nem 2. E vai empurrando a vida com a barriga. A barriga começa a crescer e não sabe por quê. O tempo é como a água da chuva, cai, corre pelo chão e já era, não volta mais. Não tem mais jeito. Ela vai pro rio, né? Vai pro lugar. Exatamente, muito WhatsApp, muito Facebook, muito Instagram, muitas redes sociais, muita internet. Então, tudo isso pode ser fuga de situações que você não quer olhar. Então, pode ser que não seja no relacionamento. Pode ser que o relacionamento tá bem, mas eu tô num trabalho medonho que eu não suporto, que eu preciso ficar porque é dali que eu tiro o meu sustento. Aí chega final de semana, vamos beber todas para poder, sei lá, afogar as mágoas, esquecer do que está acontecendo e na segunda-feira começar de novo. Só que quando uma área da vida começa a prejudicar outras áreas da vida, é preciso olhar com carinho e buscar ajuda, porque pode ser que sozinho você já não consiga mais e vai com certeza contaminar as outras áreas da vida. Faz sentido isso, gente? Não esquece de colocar os coraçõezinhos para eu saber que vocês estão aí, vocês estão me ouvindo bem. Então, faz sentido isso? Em algum momento da sua vida, olhando aí para trás, você se recorda de algum momento em que você usou algo como fuga para não resolver outra coisa? Porque isso daqui é muito possivelmente o caminho do fracasso no relacionamento. Não resolvo, deixo para depois.
uso meu tempo com outras coisas e cada vez mais vai piorando o nosso relacionamento. É isso mesmo. Olha só. Próxima, só que daí também tem uma questão, deixa eu falar outra aqui. Tem alguns excessos também que faz com que o nosso relacionamento caminhe para o fracasso. Por exemplo, excesso de comparações. E aí, as redes sociais colaboram bastante, né, gente? Excesso de comparações, porque você abre, principalmente o Instagram, é uma vitrine de vidas perfeitas. E aí você olha fotos de casais, fotos de colegas e viagens, e ai que lindo, a família toda unida. Você não sabe o que aconteceu antes e nem depois daquela foto, mas e isso é uma ação inconsciente, mesmo que a gente ache que a gente não faz isso, faz, porque o que os olhos vê, o cérebro já registrou, começam as comparações. Já fiz muito como fuga. Era todo final de semana na balada, na casa de amigos, dormindo em excesso e afins. Então, hoje você percebe que é fuga, né? Às vezes, naquela época, você não percebia. Boa noite, Vanessa. Seja bem-vinda. Excesso de comparações. Então, quando a gente começa a comparar o nosso relacionamento, a nossa família, com o relacionamento de outras pessoas, a gente começa a caminhar para o fracasso. Primeiro, porque a gente só enxerga um pedacinho, só enxerga um flash, a gente não enxerga o vídeo inteiro, né? O vídeo do dia tem 24 horas, a gente enxerga um flash na rede social. E aí a gente começa a comparar, nossa, tá vendo? Ó, fulano deu presente pra ciclano. Nossa, você viu? Eles foram passear, eles foram comer fora, eles têm família, tá vendo? Ele acompanha ela. Olha lá, ó, estão os dois juntos. Meu marido não me acompanha. Percebe? Esse tipo de comentário interno faz com que a gente comece a levar o nosso relacionamento para o fracasso, porque a gente começa a enxergar mais ainda os defeitos do nosso parceiro e não as qualidades, as coisas que você admira nessa pessoa. Você é muito inteligente e sábia, parabéns, que Deus abençoe você e sua família, que bom, obrigada, amém, que abençoe a todos nós, né? A novela Cada Mergulho é um Flash, exatamente, Tiago. Outro excesso que faz com que caminhe para o fracasso, competições. Tanto dentro do nosso casamento, né? Um com o outro, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo mandar mais do que o outro. Olha, gente, eu não sei se eu já falei aqui em live, mas eu terminei de escrever o meu curso, né? Que eu ainda não sei exatamente qual vai ser o nome, talvez Descomplicando Relacionamentos. E vai ser um desafio esse curso. Assim, são atividades para fazer diárias durante 28 dias, eu acho que deu, de exercícios. E nesses eu falo muito dessa questão da competição dentro de casa, sabe? Um com o outro, um querendo ser mais do que o outro, um querendo mandar mais do que o outro. E como nós podemos encontrar esse equilíbrio? Porque não dá para passar tudo numa live, né? Não dá para passar fragmentado. Então, lá no curso vai estar tudo bem explicadinho, passo a passo. E agora eu falei aqui das competições e eu lembrei do curso, que, nossa, tá muito legal esse dia lá do desafio. Então, a gente precisa tomar cuidado com as competições que a gente faz com o nosso parceiro dentro de casa. Porque, às vezes... exatamente. A grama do vizinho parece ser mais verde, mas vai lá para ver, né? Nem sempre é. Às vezes pode ser que sim, que a gente encontre um casal nas redes sociais que seja uma referência pra gente, mas não para comparar, mas para analisar o que eles estão fazendo, o que está dando certo, o que eu posso melhorar no meu relacionamento. Então, essa questão da competição é quando eu quero ser mais do que o outro, quando eu quero falar mais alto, quando eu quero ter a última palavra, quando eu quero ter razão, quando eu escolho ter razão e não ser feliz, tá? Então, isso aqui também é uma coisa que desgasta demais o relacionamento. Os julgamentos, excesso de julgamento, a gente querer corrigir o outro em tudo, a gente querer impor para o outro o que é certo e o que é errado na vida dele, sabe? Vem a questão do desrespeito de novo, né? O desrespeito das diferenças, até um pouco de infantilidade que eu vou falar também. Críticas, excesso de críticas. Quantos e quantos casais adoram, né? É tão simples, é tão fácil se criticarem, mas tão difícil de se elogiarem. Então, como seria se a gente começasse a fazer pelo menos um elogio por dia? Diminui uma crítica e acrescenta um elogio?
porque com o tempo isso vai fazer tão bem que você vai conseguir elogiar com mais naturalidade. Mas eu mesmo conheço casais que têm dificuldade em elogiar um ao outro. Elogiar coisas que faz, elogiar a aparência, elogiar. Gente, é tão simples, né? Parece ser simples, mas para algumas pessoas é um desafio. Então, isso também entra excesso de críticas, excesso de julgamento, excesso de competição, excesso de comparação e excesso de passado. Sabe, aqueles problemas que aconteceram ano passado, 2 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, e toda discussão traz e joga um na cara do outro? Também é um excesso que com certeza vai caminhar ladeira abaixo. Rosa, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Henrique também. Usei essa frase em um post: prefiro ser feliz do que ter razão. Exatamente, é uma escolha muito sábia. Eu falo isso, né? Tem uma live que eu falo sobre a comunicação entre o casal, que eu falo bastante sobre isso aí. É um... Ai, gente, que esqueci o nome do autor que fez essa frase. Alguma coisa Goulart. Esqueci agora, mas tudo bem. Bom, outra coisa... Esses excessos todos fazem o quê? Acabam com a cumplicidade entre o casal. Vai chegar uma hora que o casal não quer mais conversar, porque é tanta crítica, é tanto julgamento, é tanto picuinha, é tanta coisinha que para a conversa, né? O diálogo. Falta de autorresponsabilidade. E essa daqui é muito, muito importante a gente falar dentro do relacionamento, porque, como eu falei lá no comecinho, né? Que muitas vezes a gente acha que a culpa é do outro, que o outro está fazendo coisas que está levando o relacionamento para o fracasso. E porque o outro faz isso, eu também não faço. E porque o outro não faz, eu também faço. Sabe, esse tipo de comportamento mostra que nós temos o nosso também grau de responsabilidade. Gente, nenhum relacionamento acaba ou deterioriza ou fracassa ou caminha para o fracasso por culpa de um só, por responsabilidade de um só. Sempre são os dois. Um porque fez algo, o outro porque permitiu que ele fizesse. Aí entra a questão dos limites. Né? Então, às vezes, a gente não consegue enxergar sozinho, a gente não consegue enxergar o que a gente está fazendo e que não está funcionando. A gente acha que é o outro, que, poxa, mas quem desandou foi o outro, tá? Mas a relação não é os dois. Então, enquanto um não se compromete para se transformar, e eu tô falando de se transformar de verdade, de dentro para fora, a coisa não vai acontecer. Quando você fala elogiar uma comida e o outro não te elogia. É quando você fala elogiar uma comida e outro não ter elogios. Não entendi, Ana. Quando você faz uma... Também, elogiar uma comida elogiar algo que você fez, né? Então, a autorresponsabilidade, gente, ela é, assim, extremamente importante para um relacionamento de sucesso. Eu vou até publicar, eu acho que é amanhã, um texto que fala sobre isso, né? Se você não está a fim de ceder, cara, não casa. Porque casamento é ceder, é abrir mão, é aprender a negociar, é perdoar, é ser perdoado, é pedir perdão. Se você não está afim disso tudo, de passar por essa lapidação, não adianta você querer estar num relacionamento que não vai funcionar. Porque se o outro abre mão de tudo para você, você também não vai gostar. Precisa a responsabilidade do outro. Eu condiciono o meu comportamento por causa do comportamento do outro, eu já estou permitindo que o outro manipule a minha vida. Entende? Parece louco, né? Quando eu permito, olha, vou até repetir isso. Quando eu permito, eu condiciono o meu comportamento a partir do comportamento do outro, eu estou dando a ele o poder sobre a minha vida. Vou dar um exemplo. Sabe quando você chega na pessoa e fala assim, bom dia, a pessoa não responde. No outro dia você fala, bom dia, a pessoa não responde, ainda te olha com cara feia. No outro dia você fala, também não vou falar mais bom dia porque ele não responde. Você deu ao outro o poder do seu comportamento. Se você faz por você, você continua dando bom dia, independente se ele vai responder, independente se ele vai fazer careta, independente se ele vai gostar ou não. Percebe isso? Porque aquilo te faz bem. Então, quando eu sou carinhosa com o meu marido, é claro que ele tem a vantagem, né? Ele vai ter o benefício do meu carinho, mas eu estou sendo carinhosa comigo também. Percebe a diferença?
Agora, se ele fala assim pra mim, olha, eu não gosto de carinho, por favor, não faça mais isso, aí eu vou ter que parar de fazer, porque eu também não posso desagradar ele. Mas aí, cabe a mim olhar pra mim e falar, eu quero estar com uma pessoa que não gosta de carinho? Isso faz sentido pra mim? Ou será que isso está lá na minha lista dos inadmissíveis? Não, eu quero estar com alguém com quem eu possa dar e receber carinho. Entende isso? E aí você vai alinhando aquilo que é ideal para você ou não, com clareza. E aí sim você vai decidir, né, dependendo como é que vai estar o final dessa lista, se vale a pena investir nesse relacionamento ou não. Certo? O próximo é a falta de equilíbrio, que a gente já falou bastante, né? Que é a questão do dar e receber. Eu preciso dar a quantidade que essa pessoa está preparada para receber e que ela pode me devolver. Porque, gente, o amor incondicional é lindo. E eu realmente acredito muito que a gente tem que fazer sem esperar nada em troca. Só que no relacionamento a dois, a coisa não funciona bem assim. Se não tiver equilíbrio, se o outro não estiver disposto a te devolver, né, a equilibrar aquilo que você pode entregar, seja como carinho, seja como elogio, seja como for, você uma hora vai cansar disso, que é a questão que eu falei, essa da lista do equilíbrio. Eu estou disposta a fazer tudo por essa pessoa, mesmo se ela não me retribuir? No relacionamento de casal, isso é muito difícil acontecer, porque vai chegar a um ponto de anulação. Isso é fácil de fazer com alguém que está precisando da sua ajuda, tipo assim, eu vou lá entregar sopa na Praça da Sé. Você não vai esperar que as pessoas que moram lá vai te retribuir de alguma maneira. Então você vai lá e faz sem esperar nada em troca. Mas dificilmente você vai levantar de madrugada para dar um remedinho para o seu marido e não espera que ele faça isso com você quando você precisar. É ou não é assim? Então, o relacionamento a dois é uma troca, é um equilíbrio. E se a gente não estiver disposto a ter essa troca, eu acredito que vai ficar inviável esse relacionamento com o tempo, tá? Às vezes não no momento, mas com o tempo vai caminhar para isso. Quando você conhece seus valores, suas escolhas ficam mais assertivas, com certeza. Beth, seja bem-vinda. Essa live devia ter acontecido há 7 anos atrás. Sempre é tempo, Vanessa. Sempre há tempo, tá? Seja de um ou de outro. Mas eu acho que as coisas chegam até a gente quando a gente está preparado para receber. Né? Por mais que a gente fala, nossa, se eu tivesse sabido disso há 8 anos atrás, mas talvez o crescimento que esse relacionamento te trouxe dentro desses 7 anos seria imensurável. E talvez há 7 anos atrás você não estava preparada para ver e para entender. Então, é tudo certo, né? É tudo na hora certa. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Não dá pra ficar esperando a coisa cair do céu. É interessante porque é interessante isso, gente, ó, pensar assim, ó, nós somos seres, o ser humano, ele é um ser de falta. Pra gente sempre vai faltar algo. A gente nunca vai estar 100% pleno em todas as áreas da nossa vida. Isso faz com que a gente queira viver. Isso é uma motivação pra gente viver. Então, quando, por exemplo, eu estou num relacionamento ótimo, perfeito, aqui não precisa mexer mais nada, então eu preciso manter isso, mas e aí? Eu vou crescer em que área? Pode ser no profissional, pode ser no pessoal, sabe? Então, a gente sempre vai ter essa sensação que falta algo. Às vezes eu vejo pessoas com um relacionamento muito bom, com a sensação de que falta algo, mas de repente não é no relacionamento. De repente é na profissão, de repente é em outra área. Só que a gente acaba tendendo a procurar os problemas dentro do relacionamento. Talvez porque a sociedade nos mostra a importância maior na vida social. Entende? A gente se prepara muito para o profissional. Estuda 20 anos para ter uma profissão, mas às vezes não tem coragem de estudar 1 hora para ter um relacionamento melhor. Sendo que o que é mais importante na nossa vida? Lá no final das contas, o que vai somar? O que vai realmente fazer diferença? Que louco isso, né? Sempre é tempo para mudar. Isso aí, olha só. Próxima, a infantilidade. Gente do céu, a infantilidade é um dos maiores problemas dentro do relacionamento. Porque a pessoa casa, achando que está casando com um adulto, né, 2 adultos, mas quando começa as primeiras discussões, se depara com uma criança. Muitas vezes dos 2 lados. A imaturidade dentro dos relacionamentos é uma coisa assim, e eu acho que imensurável. E eu vou passar para vocês agora alguns comportamentos que cabem dentro dessa infantilidade, tá? Para vocês identificarem se faz sentido ou não. Exatamente, Tiago. Estimula mais o ter do que o ser, porque é mais lucrativo, né? A sociedade estimula. Infantilidade, ó.
Quando a gente quer as coisas no nosso tempo, sem jogo de cintura, sem flexibilidade, e fica emburrado porque não conseguiu, é uma atitude infantilizada, tá? É falta de maturidade, e relacionamento a dois precisa de muita maturidade para que tenha realmente sucesso. O relacionamento é um dos pilares para o desenvolvimento profissional, mas isso não é ensinado, né, Salvador? Em lugar nenhum. A gente não aprende a controlar as nossas emoções, a lidar bem com os nossos sentimentos, principalmente o homem. Eu acho que ainda é mais difícil para o homem do que para a mulher, essa questão emocional. Então, quando a gente emburra porque algo não deu certo, não saiu do jeito que eu queria, é um comportamento infantilizado. Quando eu não consigo conversar, eu simplesmente emburro e saio de perto. Quem que faz isso, gente? Criança, não é? Quando a gente não respeita os combinados. Até quando, esses dias eu fiz uma live, acho que foi o Thiago que escreveu alguma coisa assim, né? E quando a gente faz combinados e o outro não faz a parte dele. Quando a gente faz um combinado e o outro não faz a parte dele, é uma criança que está ali. Porque não é criança que não cumpre com os combinados. Adulto responsável sabe que precisa cumprir, né? Então, não respeitar aquilo que foi combinado, não se comprometer, é uma atitude infantilizada. Não se permitir olhar o todo. Sabe quando eu olho só para o meu umbigo? Ah, mas eu quero ir no shopping hoje. Tem que ser hoje, tem que ser eu. E o outro fala, olha, não dá, vou ficar até mais tarde e tal. Quando eu não consigo enxergar o todo, o que vai ser melhor para a família toda, para o relacionamento, para o geral, eu estou tendo atitude infantilizada. Quando falta a aceitação das diferenças, que foi aquilo que eu falei antes, né, em relação ao Salvador comentou, que é quando eu não dou atenção para o que é importante para o outro. Eu acho que é assim que tem que ser e eu faço. Porque se eu acho que é isso que é melhor e acabou. E eu não consigo respeitar a opinião do outro, a maneira do outro ver a vida. Eu não consigo respeitar a história que o outro teve, a infância que o outro teve, a criação que o outro teve. E quero que as coisas sejam do meu jeito. Isso é muito complicado também. Que também pode entrar nessa questão do carinho que eu falei. Às vezes uma pessoa é mais seca, né? Mais fria na relação e o outro é mais carinhosa. E eu acho que tem que ser do jeito que eu quero. E o outro acha que tem que ser do jeito que ele quer. E a gente não consegue entrar num acordo. Então, o que está acontecendo ali? Duas crianças brigando. Duas crianças que não estão conseguindo entrar num acordo. Quando eu consigo ceder um pouquinho e ele ceder um pouquinho, desde que os objetivos em comum desse casal vejam um futuro junto, a gente começa a entrar num alinhamento que vai fazer sentido. A gente passou por isso, né, amor? Porque eu eu era mais seca, mais assim, mais na minha. E às vezes ele vinha me abraçar e eu falava, vai, sai. Depois de casado, né? Porque no namoro, tudo lindo. É aquela questão do amante e do amigo. A gente é muito amigo, é muito amante. Depois que tá muito tempo junto, outras prioridades vão entrando no lugar. E aí, eu achava sempre que o Wagner era mais carinhoso que eu. Só que eu consegui aprender a falar a linguagem dele. E hoje a gente se dá muito bem em todas essas áreas da vida, né? Ana, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Outra aqui. Essa daqui é bem interessante também, que eu até publiquei um videozinho no Reels, não sei se vocês viram hoje, que é a solução mágica, né? Quantas vezes a gente está procurando uma solução mágica para a nossa vida? Eu vou lá, que a pessoa vai fazer uma oração, que Deus vai dar uma bênção, que vai acontecer alguma coisa e pronto. Amanhã meu marido está transformado, meu relacionamento está restaurado e as coisas já aconteceram. Gente, isso não vai acontecer. Isso também é um pensamento infantil. Porque as coisas não mudam de um dia para o outro. Sabe por quê? Porque elas não desandam de um dia para o outro. É muito esforço para que um relacionamento que era bom fique ruim. Então, vai precisar de esforço também para que ele volte a ser bom, se esse é o desejo de vocês. Qual seria o primeiro passo para conseguir esse acordo? Eu acredito que o diálogo. Primeiro, fazer para o outro, aí entra aquilo que a gente falou anteriormente, Salvador. Fazer para o outro aquilo que você percebe que ele precisa de você. Se o outro precisa do seu carinho, independente se ele devolve ou não, faça.
Porque todo o processo de transformação é aquilo que o Tiago falou. Uma hora a balança vai ficar desequilibrada para que depois venha o equilíbrio. Então a gente precisa ter humildade, se colocar no nosso lugar, observar tudo o que a gente faz e que pode ser melhorado e ter humildade para dar o primeiro passo. E aí, quando você começa a agir de verdade, de dentro para fora, com amor, com carinho, aí o outro vai começar a baixar a guarda. E quando o outro baixa a guarda, a gente consegue negociar. Aí a gente consegue conversar. Se não consegue conversar, a gente pode fazer uma cartinha, escrever, deixar um bilhete, mandar uma mensagem. E aos poucos a gente ir entrando. Por quê? Você não conquistou essa pessoa? Se você conquistou essa pessoa que seja 30 anos atrás, você sabe como você fez para conquistar. Você pode reconquistar. Isso pode acontecer novamente. Marcelo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Entende? Então, esse é um primeiro passo. Faz sentido? Ah, então, faz sentido para você, não faz? É uma maneira da gente conseguir dar o primeiro passo, tá? Aliás, o curso, gente, é exatamente para isso, tá? Para realmente restaurar a tudo que há ali. Então, Laine, quando que eu percebo, quando que eu sei que eu preciso de ajuda? Que eu não estou conseguindo sozinha analisar o meu relacionamento, entender que tem algo que está errado e que eu não estou conseguindo. Quando aquilo, o meu relacionamento, nesse momento, né? Que a gente está falando do relacionamento, quando os problemas que eu tenho no relacionamento começam a interferir nas outras áreas da minha vida. Quando o meu trabalho já não está fluindo como deveria, quando o meu corpo começa a mostrar, seja em ganho de peso demais, em perda de peso, em problemas emocionais, ansiedade, e você percebe que aquilo está vindo do relacionamento. É um excelente sinal para você analisar e pensar, eu preciso de ajuda. Talvez sozinho eu não estou conseguindo, tá? Outras dicas para você conseguir abandonar. Meu Deus, hoje já tem 60 minutos que nós estamos aqui. Vamos finalizar, né? Agora, rapidinho, umas dicas que você pode começar a adotar. Aquilo que eu falei para o Salvador, né? Respondendo a pergunta dele. É uma certa maneira você começar a fazer pelo outro aquilo que ele precisa com humildade e amor, até que as barreiras comecem a baixar para vocês começarem a conversar civilizadamente, sem discussão. Outra, abandonar a necessidade de controlar o outro, de comparar o relacionamento, de competir com o outro, que foi um dos motivos que levam, né, o nosso relacionamento para o fracasso. Então, abandonar essa necessidade de querer mudar o outro. Foca em você, foca na sua mudança, o que eu posso ser melhor, como que eu posso tomar a minha responsabilidade nesse relacionamento e fazer algo diferente. Aí você começa a ter resultado positivo. Abandone a raiva, porque a raiva dentro do relacionamento é o que geram as reclamações, as críticas, as grosserias, a impaciência, a intolerância. Tudo isso vem da raiva reprimida, aquilo que eu não falei. Eu vou dispensando de pouquinho em pouquinho. Então, abandone essa raiva, se perdoe, se permita fazer isso, fazer diferente, com humildade. Abandone a culpa, porque muitas vezes a gente fica num relacionamento terrível porque o outro está fazendo com a gente aquilo que a gente internamente está fazendo com a gente. Talvez porque a gente se culpa de escolhas erradas que fez lá atrás. Talvez porque a gente se culpa por ter permitido que o outro fizesse a primeira vez e agora não consigo mais. A gente tem essa questão da culpa, ela é muito abrangente, tá? Então, pode ser que a gente se culpe até, só para vocês terem uma ideia, uma pessoa que foi muito reprimida sexualmente lá na infância, que veio de uma criação onde era muito reprimida, a pessoa às vezes se culpa em sentir prazer dentro de um relacionamento. E aí permite que o outro faça coisas com ela para que ela se sinta punida. Olha que loucura, mas é inconsciente, são escolhas inconscientes. Então, são coisas que a gente precisa analisar. E abandone a preocupação do que os outros vão pensar. Às vezes, você percebe que você poderia baixar a guarda, que você poderia ser uma pessoa mais carinhosa, que você poderia ser uma pessoa mais prestativa dentro desse relacionamento, que você poderia ceder um pouco mais, ser mais maleável. Você percebe que se você fizesse isso, melhoraria. Ah, mas se eu fizer isso, não é de bobo, vou
me chamar de boba, vão achar que eu tô fazendo tudo que ele quer ou que ela quer. Percebem? Às vezes, a preocupação com a sociedade, com a família, com quem está perto é tão grande que faz com que o seu relacionamento caminhe para o fracasso. Até mesmo, gente, os nossos amigos. Sabe? Observa aí na sua roda social os casais que estão à sua volta. Como que é o relacionamento deles? Observa se é isso que você quer, porque nós somos a média das pessoas com quem a gente convive. E às vezes é preciso se afastar um pouco de algumas amizades, não precisa riscar ninguém da sua vida, mas se afasta um pouquinho para você conseguir enxergar o seu relacionamento com mais clareza. Ai, que bom, Fabi. Em breve, gente, eu ainda não gravei, a gente ainda não gravou, mas estamos estudando. Em breve ele estará disponível, vai ficar bem lindo, com fé em Deus. Bom, gente, eu acho que do que eu anotei era isso. Não imaginei que essa live fosse ficar tão longa, hein? Então, quando a gente percebe que o nosso estado emocional está tão abalado a ponto de prejudicar outras áreas da nossa vida, é hora de pedir, é hora de ficar emocional. É isso que eu tô aqui, tá? Quem não me conhece ainda, caiu de gaiato aqui no navio, entra lá no meu site, dá uma olhadinha, conheça meu trabalho. Se tiver dúvida, pode me chamar no direct, no WhatsApp, que a gente vai conversando, tá? Para poder esclarecer. Às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo. Assim que possível, eu respondo. É necessário, exatamente, sair da ilha para ver a ilha. Às vezes a gente está dentro de um relacionamento tão tóxico que a gente não está se enxergando. E quando a gente vai ver, nós somos a toxicidade, né? Suas lives, Laine, como conversar com uma amiga que ajuda as pessoas. Ai, que gostoso. Bom, gente, era isso. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Na quarta-feira que vem estamos novamente aqui às 20h20. Eu quero pedir para vocês ajuda para compartilhar, sabe? Quando eu posto, eu vejo que vocês curtem. Vamos compartilhar, enviar para alguém que a gente sabe que pode ajudar também para trazer. E agora vai ficar gravado. Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, envia para essa pessoa. Amanhã vai estar no YouTube também. Vamos fazer a nossa parte, né? Juntos nós podemos alcançar muito mais gente. Certo? Gente, olha, de coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Agradeço imensamente a colaboração, a participação. É muito gostoso quando vocês participam e colaboram assim. E também agradeço o compartilhamento. Então, se vocês puderem compartilhar nas redes sociais de vocês, eu fico muito feliz. Muito obrigada. Beijos. Quarta-feira que vem nos vemos novamente, ok?